De pedagogo aplicada pelo Centro de Seleção da UFG, Escola Técnica Federal de Brasília. Questão número 36, um tempinho para quem quiser pausar o vídeo. A formação do docente firma-se na aquisição da investigação científica, seja disciplinar ou didática. É uma visão que não dá importância ao conhecimento pedagógico que não esteja relacionada à disciplina científica. Pérez e Gomes, 1998. A afirmação trata-se claramente da proposta de formação do professor oriunda da perspectiva. Essa questão é a letra D, não é técnica, não é prática e não é de reflexão na prática, que fala-se da formação docente, aquisição da investigação científica, seja disciplinar ou didática. Então, é uma visão que não dá importância ao conhecimento pedagógico que não esteja relacionado à disciplina científica. Então, é a formação acadêmica, o que ocorre na faculdade. Questão simples e que não demanda muitos comentários. Questão número 37. Para Contreras, 2012, a concepção da autonomia profissional docente depende do modelo de professor e das dimensões da sua profissionalidade. Na definição do professor intelectual crítico, a autonomia é vista como a status ou atributo. Já vimos que não, né? Pelo começo da questão, de acordo com o que vimos em Pimenta e Lima, já vimos que não. B, responsabilidade moral individual, também já vimos que não, né? Considerando por os diferentes pontos de vista, o equilíbrio, capacidade, criatividade, já vimos que não. Questão C, emancipação, que é a liberação profissional e social das opressões e a superação das distorções ideológicas e a consciência crítica, e também um processo coletivo dirigido à transformação das condições institucionais e sociais do ensino. Então, essa questão é a letra C. A gente não vai ler todo o enunciado, todas as opções, as alternativas, para não ficar muito longo o vídeo, mas pelo começo já dá para ver. Domínio técnico dos métodos para alcançar resultados previstos. Então, pelo começo da questão aqui, a gente já vê que não é. Lendo a comanda e cada opção, a gente vê que a letra C é a que melhor atende o enunciado da questão, a comanda da questão. É questão simples e que não demanda muitos comentários. Questão número 38. O ensino é visto como uma prática social humana que possui uma dimensão moral e ética. Nos leva a entender que o trabalho do professor não pode basear-se em prescrições externas. É o professor que assume o juízo e as decisões diante da situação da sala de aula. Lisita 2006. Essa afirmação baseia-se no pressuposto da letra C, racionalidade reflexiva. Então, quando se fala o ensino com prática social, o professor, as decisões, o juízo, as situações de sala de aula, não pode ser diferente de racionalidade reflexiva, já que estamos falando do centro de seleção, do professor reflexivo, do professor crítico, do professor pesquisador que reflete a sua prática. Então, letra C não demanda muitos comentários, porque racionalidade técnica não é um termo utilizado. Científica também não é, construtivista também não é. Quando se fala de prescrições, juízo de valor e decisões na sala de aula, é racionalidade reflexiva. Prova de pedagogo, concurso técnico administrativo da UFG, aplicada pelo Centro de Seleção. Questão número 51. A preparação profissional dos professores constitui-se um grande desafio, sobretudo pelas exigências advindas da modernidade, pois esses atuam em uma atividade cujo fim é a formação humana. São demandas para a formação de professores críticos e transformadores. Letra A, enfatizar os conhecimentos de ordem prática e tecnológica para melhor dispor de tempo. Já vimos que não. B, garantir reflexões sobre o contexto local e global mediante roteiro definido por pesquisador da área, assegurar cientificidade? Também não. C, considerar os desafios e problemas inerentes ao trabalho docente, possibilitar a reflexão crítica e a construção da autonomia intelectual? Então,
essa questão é a letra C, a alternativa correta, quando se fala da formação de professor crítico, professor pesquisador, o professor reflexivo, é exatamente nesse sentido: considerar os desafios e os problemas inerentes ao trabalho docente, possibilitar a reflexão crítica e a construção da autonomia intelectual. D. Assegurar o desenvolvimento das experiências na frente dos estudantes, levá-los a aprender os métodos de produção do conhecimento. Já vimos que não. Então, questão simples e que não demanda muitos comentários. Questão número 53. Tempinho para quem quiser pausar o vídeo. Atualmente afirma-se que a formação inicial sozinha não dá conta de toda a tarefa de formar professores. Esta passa a ser vista como apenas um dos momentos do processo formativo, cedendo lugar à ideia de formação como um contínuo ao longo da vida. Nessa perspectiva, a formação continuada de professores tem como uma de suas funções oferecer, letra A, oferecer as bases para a construção de conhecimento pedagógico especializado em regras práticas para a socialização profissional? Não. Letra B, questionar ou legitimar o conhecimento profissional posto em prática, remover o sentido pedagógico comum a fim de estabelecer equilíbrio entre os esquemas práticos e os teóricos que sustentam a prática educativa. Então essa questão é a letra B. Ou seja, quando se fala da formação inicial e continuada, é exatamente para isso, para que o professor não se acomode, não ache tudo normal, tudo correto ou errado, e que ele possa, no sentido pedagógico, estabelecer um equilíbrio entre os esquemas práticos e os teóricos que sustentam a prática educativa. Então, é a letra B, a questão que melhor atende o enunciado. C, favorecer a mobilização dos saberes pedagógicos de forma padronizada. Já vimos que não, né? O professor não consegue fazer isso. Preparar os docentes para o enfrentamento de questões relativas ao ensino por meio de atividades pontuais. Também já vimos que não. Então, a gente nem vai ler tudo para o vídeo não ficar muito longo, mas já dá para ter uma noção. Aqui a opção D, preparar os docentes para o enfrentamento de questões relativas ao ensino por meio de atividades pontuais com vista a superar o individualismo e dificuldade. Então já vimos que não, né? Não é essa a ideia da educação na formação continuada do professor, não seria para isso. Então, questão simples que não demanda muitos comentários. Questão número 56. A literatura sobre formação de professores encontra-se o pensamento de Sacristã e Gomes, que, contrapondo-se ao currículo instrumental, defende o currículo como um processo. Segundo os autores, para atuar nesse currículo, o professor precisa se apresentar a seguinte característica. Letra A. Ser um técnico capaz de aplicar os conhecimentos acadêmicos produzidos e adquiridos na graduação. Já vimos que não, né? Ser um técnico não é suficiente. B. Ser um especialista, que já vimos que também não, em vários ramos do conhecimento que compõem como preparo para transmiti-lo. Então, transmitir o conhecimento? Não. Letra C. Ser um profissional autônomo que reflete criticamente sobre a sua prática, sobre o seu contexto, com a capacidade intelectual criadora. Então, é a questão C, quando se fala no professor pesquisador, crítico, reflexivo, no professor crítico. Então, ele é o profissional autônomo que reflete criticamente sobre a sua prática, sobre o contexto, com a capacidade intelectual criadora. Então, é a letra C. D. Ser um profissional capaz de encontrar solução para problemas mediante aplicação rigorosa de teorias? Já vimos que não. Então, questão simples e que não demanda muitos comentários. Prova de pedagogo, Centro de Seleção, Prefeitura de Goiânia. Questão número 41. O pedagogo é um profissional de formação generalista com atuação polivalente. Essa é uma afirmação correspondente ao seguinte entendimento: um profissional que pode saber de tudo um pouco e deve no seu ofício ensinar um pouco de tudo? Não. Letra B. A prática de ensino junto a crianças pequenas supõe um profissional de saberes genéricos e flexibilização funcional?
Também não. Letra C. A atuação junto aos anos iniciais da educação escolar pressupõe tanto o ensino de certas áreas do conhecimento como formação do ser humano. Então, é a letra C quando se fala no pedagogo, que é um profissional de formação generalista e atuação polivalente, no sentido de que ele atua em certas áreas do conhecimento e na formação humana, ou seja, formação global da criança. Então, é uma questão simples, né? Aqui o trabalho didático com os anos iniciais requer uma formação inicial de abordagem funcionalista? Já vimos que não, né? Então, lendo o enunciado, a comanda e cada opção, fica claro que a letra C é a que melhor atende o enunciado. Questão número 42. O debate sobre o modelo de atuação polivalente do pedagogo revela benefícios e limites. Constitui perspectivamente um problema e uma vantagem da chamada polivalência. Então, ele está pedindo um problema e uma vantagem. Letra A. Aprofundamento das inter-relações entre professor e alunos e possibilidade de ensinar fundamentos e aplicação ligados aos componentes curriculares previstos para cada etapa do ensino. Aqui não fala, né, de um problema e de uma vantagem. Então, não é. Letra B. A possibilidade de estabelecer práticas interdisciplinares e a necessidade de um profissional versátil no trabalho docente também não fala. Letra C. A efetivação de práticas de ensino superficiais no trato com os componentes curriculares e dificuldades de transitar entre diferentes áreas. Então, também não fala, né, de um problema e uma vantagem. Letra D. A qualidade deficitária no tratamento didático de conceitos ligados aos componentes curriculares previstos para cada etapa do ensino fundamental. Então, aqui falou num problema. E a garantia de construção de vínculos socioafetivos na escolarização inicial, uma vantagem. Então, a letra D é a questão correta, número 42.